A nova Jerusalém do Apocalipse. A visão de João, aquilo que João viu e a obra consumada. Fica com a gente que o estudo hoje está celestial. Seja muito bem-vindo, Wilber. Vamos fazer esse estudo. Nós já falamos da Babilônia, já falamos da prostituta do Apocalipse. Vamos falar de coisa boa agora. A nova Jerusalém do Apocalipse. Seja bem-vindo, meu parceiro. Show, perfeito. Vamos sim. Só lembrando, né? Quem já faz esse estudo com a gente, fez o estudo da Babilônia, já vai entender um pouco a nossa linha de raciocínio. Então a gente vê o Apocalipse como uma escrita simbólica e profética, como é o gênero que ele foi escrito, né? Ele foi escrito em 3 gêneros: carta, profético e apocalíptico. Então ele é repleto de símbolos. Então a gente vai entender mais um hoje. Maravilha. Nós temos lá no nosso site estudos representativos sobre isso que ele está explicando, né? A escatologia e o Apocalipse. Lembrando também que nós fizemos um dicionário, né, Hilber, no final agora de 2021, começo de 2022, chamado Dicionário do Apocalipse, onde a gente pega todas essas figuras de linguagem do Apocalipse, porque a sua literatura é uma literatura simbólica, ele não é uma expressão literal das coisas, mas ele aponta para símbolos, tá? Você não vai ver uma mulher por aí vestida de prostituta, ou sem roupa, né, porque parece uma prostituta, montada numa besta de 7 cabeças, 10 chifres, enfim. Lá nós vamos explicar tudo isso, o que são estrelas caindo do céu, o que é a lua se tornando escura, não dando seu brilho, o que é o sol, né, não dando seu brilho também. Então lá a gente vai explicar tudo isso. Se você quiser fazer download desse e-book, nós vamos deixar, na descrição desse vídeo tem um link desse e-book, mas lá no nosso site papocomdeus.com.br/estudos, você tem mais de 160 e-books para pegar, como esse aqui, ó, que eu já vou compartilhar com vocês, tá? Então vamos começar esse estudo aqui em cima, ó. A visão de João e a obra consumada. Por que a visão de João é uma visão da obra de Deus consumada? Porque nós sabemos que Deus começa lá no jardim a criar uma obra. Então ele tem um jardim, e lá no jardim ele planta o primeiro sacerdote, né? Mas a obra-prima nós vamos conseguir ver lá no Apocalipse. É como o alfa e o ômega. O alfa seria lá no Gênesis, onde nós vamos enxergar esse jardim e Adão sendo plantado nesse jardim. Olha, Adão, você tem que cuidar, guardar esse jardim. E lá no Apocalipse nós vamos ver a consumação, mas agora não mais um jardim, mas uma cidade, né? Uma cidade que representa um povo. E nós vamos ver o quê? Não um sacerdote, mas um reino de sacerdotes. Isso está lá em Apocalipse. Deixa eu pegar aqui minha Bíblia para a gente fazer essa contextualização que fica bem legal. Apocalipse 5:10. Está lá no Apocalipse. E para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então, qual que é o objetivo de Deus? Criar um reino de sacerdotes, do qual você faz parte dele, tá bom? Então, a obra consumada de Deus está lá no Apocalipse. Começa no jardim com um sacerdote, termina no Apocalipse com um reino de sacerdote. Eu até coloquei aqui embaixo, aqui, ó, para você ver com a gente, ó, o sacerdote de vestes brancas só podia entrar no local santo. Porém, o sumo sacerdote poderia entrar no local mais santo do tabernáculo, que era o Santo dos Santos, tá? Se você não fez o nosso estudo sobre o tabernáculo de Moisés, já vou deixar um card para você aqui em cima. Não deixa de fazer, porque o tabernáculo de Moisés vai mostrar o corpo do homem, vai apontar para Jesus Cristo, mas vai apontar para o corpo do homem. Quando você vê o altar de sacrifício, você vai entender o que é o altar de sacrifício da sua vida. Quando você vê o altar de incenso, o que é o altar de incenso na sua vida? A menorá, o que é a menorá na sua vida? Então a gente vai comparar os utensílios, tá bom? Então, o que acontece? Deus está criando um reino de sacerdotes para servi-los sem limite. Tá aqui, ó. A Nova Jerusalém é o reino, e aqui, ó, os sacerdotes que vão servi-lo no reino. Então, fica de olho na roupa dos sacerdotes, nós vamos falar sobre isso, as vestes talares da roupa, tá bom? Então, a Nova Jerusalém, ó, ela desce ataviada, adornada como esposa para seu marido. Ela está vestida de noiva e a igreja está se tornando habitação de Deus, tá? Aqui tem os versos aqui, tanto em Isaías quanto em Apocalipse. O que acontece, irmãos? Eu acreditei durante toda a minha vida que eu ia morar numa cidade de ouro, quadrada. E as suas ruas eram de ouro, né? Ouro e cristais e tal, e a gente andaria por essa rua. Depois a gente começa a entender, né, que o Apocalipse está falando da igreja do Senhor. Tanto que o anjo pega João, coloca ele no alto cume e fala: você quer ver a noiva do Cordeiro? A esposa do Cordeiro? Ele quer. E ele diz: eu vi a nova Jerusalém que descia do céu. Então a esposa se torna numa cidade. E o que é uma cidade? Está lá no nosso dicionário, né? Cidade é aglomerado de um povo. Então Deus está erigindo de nós uma morada no seu espírito para a eternidade. Ô Wilber, lê pra gente Isaías 61:10, só pra gente seguir adiante aqui para contextualizar isso. Beleza, 61:10 diz assim:
Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com um manto de justiça, como um noivo se adorna como um turbante sacerdotal, e como uma noiva que se enfeita com as suas joias. Olha aí, então ele me vestiu com manto sacerdotal, que é a roupa do sacerdote, ele me cingiu, né, tá falando de santificação, por isso que a roupa do sacerdote era branca, e do sumo sacerdote tinha as 12 pedras. Então hoje, nós vestimos a roupa branca, né, Hilber, para que a gente chegue na eternidade e receba a roupa de sumo sacerdote, agora já sem mais limites, Deus habitando em nós e nós habitando no Senhor para a eternidade, ok? O muro da cidade possuía, tá aqui ó, 144 côvados, que é a medida de homem ou de anjo, né? O Senhor mostra a separação do santo e profano, um muro intransponível para o homem. Está muito ligado isso aqui com 144 mil selados, aqueles que não se macularam com mulheres, os santos de todas as épocas. O povo santo não é um número literal, mas um símbolo. Eu e o Uber fizemos um estudo chamado O Santo e Profano. Eu não vou me pegar nisso agora, tá? Os 144 mil, ou 144 côvados do muro está apontando para a separação que Deus vai fazer do santo e profano. Por isso que a Bíblia fala que eu vou dar para vocês do maná escondido, né? E vocês nunca mais morrerão. Então ali está falando que o pecado não vai mais entrar na igreja. 144 côvados de altura está dando uma coisa de 66 a 70 metros de altura. É um muro intransponível, tá? Então vamos dizer assim, para olho nu de um homem, a gente não conseguiria saltar um muro dessa altura. Deus está mostrando através de uma metonímia que a igreja não pecará jamais. A cidade era quadrangular em altura, largura e profundidade, com uma medida de 12 mil estádios. Então ela era quadrada porque foi o próprio Deus quem fez. Então, irmãos, não tem diferença, não tem um local mais alto que o outro. Deus fez a igreja perfeita. E o número 12, né, que está apontando para 12 mil estádios, então ele é um símbolo que aponta para as 12 tribos da antiga aliança, os 12 apóstolos na nova aliança, e 1000 aponta para o milênio, por isso que são 12 mil estádios. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de 12 espécies de pedras preciosas. Então aqui vai falar muito sobre as pedras preciosas que estão no peito, aqui ó, vou até mostrar aqui ó, o peito do sumo sacerdote, vê que ele usa vestes talares. E lá no Apocalipse 1, Jesus também está andando no meio das suas igrejas, a Bíblia fala que ele está vestido de vestes talares, aquela veste que cinge na altura do peito. Tinha 12 pedras representando as 12 tribos de Israel. Então, quando fala que os fundamentos dessa muralha, ou seja, as bases dessa muralha, estava adornada, ou seja, enfeitada, né, com 12 pedras, está apontando exatamente para as 12 tribos de Israel, que ficava no peito do sacerdote. Então, você vê que os fundamentos que sustenta, né, foi a antiga aliança, a base, a lei, o Pentateuco, tudo aquilo que Deus nos entregou. A praça da cidade é de ouro puro, fino, transparente, vai mostrar a pureza de Deus, sem manchas, sem máculas. E aquele que falava comigo tinha uma vara de medir a cidade e as suas portas e as suas muralhas. Apocalipse 21:15. O que eu quero mostrar com isso aqui para os irmãos? Que lá em Ezequiel 40, no 3, vai dizer o seguinte: ele me levou para lá, e eis que um homem cuja aparência era como de bronze, estava em pé na porta e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. O que Deus está mostrando para Ezequiel? A mesma coisa que João está vendo lá no Apocalipse. Só que lá em Ezequiel, ele está mandando Ezequiel ver, ouvir e colocar no coração a conclusão redentora de uma cidade de sacerdotes, a nação santa. O que acontece, irmãos? É porque lá em Ezequiel do 40 ao 48 fala de um templo, que inclusive era muito maior que o templo de Herodes. Ele era muito maior, ou o templo de Zorobabel, tá? Ele era muito maior. E aí as pessoas falam que vai ser construído um terceiro templo. Mas não é mais necessário. Jesus fez a transição de aliança. Os discípulos colocavam o coração naquele templo e Jesus falava assim, olha, destruam esse templo aqui, em 3 dias eu reconstruirei. Aí os discípulos falavam, mas olha como Jerusalém é maravilhosa, é linda, no final da tarde. E Jesus fala assim, ó, eu, em verdade, te digo que não vai restar pedra sobre essa cidade. Então Jesus está dizendo que pelo pecado de Jerusalém que matou os profetas e todos aqueles que foram enviados, eles pagariam ali em 70 depois de Cristo, houve a diáspora, General Tito invade Jerusalém, destrói a cidade e não resta mais nada. E aí então vem a grande dispersão e o evangelho chega até nós, os gentios, né? Começa em Samaria, Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Então, irmãos, o que Deus mostra ali em Ezequiel 40, no verso 3, na verdade, é uma cidade que é para ele ver, ele fala, ó, Ezequiel, vê, ouve e coloca no teu coração. Não está falando que essa cidade seria construída. Deus está mostrando a obra consumada lá no Apocalipse. Então nós não cremos na construção do terceiro templo.
a despeito de que os judeus possam construir um terceiro templo, e eu, de certa forma, até duvido pela guerra geopolítica que existe naquela região, a despeito de que eles possam construir, não é esse o templo ao qual Ezequiel enxergou e que nós vemos a obra consumada no Apocalipse, certo, Wilber? Certo, perfeito. Eu vou fazer uns comentários aqui a respeito do que o Max falou no panorama geral, depois eu vou voltar nesse tema aí de Ezequiel 40 ao 48. Então, como o Max leu, né, Apocalipse 21, João vê novos céus e nova terra. Quando nós vamos lá para o Gênesis, no primeiro livro, né, a gente vê uma criação de céus e terra, né? E é interessante que Deus está mostrando a criação do universo e o chamado de um povo, lá em Gênesis 12, que é o povo ali de Abraão, os descendentes de Abraão, que vão ser pela fé, não por sangue. E a gente vê que Gênesis apresenta um Deus que é um rei supremo e governante de todas as coisas, diferente da cultura do Antigo Oriente Próximo. Como que era a cultura do Antigo Oriente Próximo? O cosmos sempre existiu e do cosmos vem Deus. E Gênesis faz uma releitura, mostrando que Deus cria todas as coisas e até o cosmos. Ou seja, tudo vem de Deus. Até aquela coisa que os povos achavam que davam origem aos deuses, para a cultura hebraica, para a nossa cultura, é Deus que criou todas as coisas. Então, quando a gente vai no Éden, a gente vê ele claramente um templo. E o Éden como sendo o santíssimo lugar, né? Como Deus promete estar no meio do povo no tabernáculo, lembra disso, Max? Deus ele fala, estarei no meio do povo no tabernáculo. Ele faz a mesma coisa com Adão. Ele vai no meio do Éden, na virada do dia, ter com Adão, ter a presença dele com Adão. Então a gente vê de novo essa semelhança entre um tabernáculo e o jardim. E Adão ele tem uma função sacerdotal nesse reino, nesse jardim, que está em Gênesis 2,15, que vai falar assim: tomou o Senhor Deus o homem, pôs no jardim para lavrar e guardar. Isso é uma função do sacerdote. O sacerdote guarda e cuida do templo. No caso, Adão guarda e cuida do jardim. Então, o Apocalipse ele vem restaurando tudo aquilo que foi perdido pelo pecado, desde o Éden até a redenção. E aí, voltando para o assunto lá que o Max falou, do templo de Ezequiel, por isso que é interessante a gente fazer a pergunta ao texto. O que o João vê? João, ele olha, ele fala, vou te mostrar novos céus e nova terra. João, ele vê, mas quando ele vê uma cidade, que é uma cidade que tem característica de templo, uma característica de jardim, você tem uma árvore da vida no meio da cidade. Então, a gente fica meio sem entender uma visão concreta ali, mas a gente espiritualmente consegue ver que aquilo ali é a redenção de todas as coisas. Então, quando a gente vai e bota ali um templo, como é o templo de Ezequiel, eu acho que daria erro, porque o que Ezequiel viu foi a mesma coisa que João viu, essa síntese de coisas. Tanto é que no templo de Ezequiel corre um rio de águas vivas. E em Apocalipse 22 você tem um rio que corre também do trono de Deus. Aí, Max, um argumento que as pessoas usam que é assim, mas o texto dá muito detalhe para ser espiritual. O que faz um texto ser espiritual ou não, o entendimento desse texto não é a quantidade de detalhe que tem, mas é a forma de escrita que ele foi escrito. Ezequiel é uma narrativa apocalíptica, ou seja, é uma narrativa que nos leva a interpretar coisas como símbolos. Diferente, por exemplo, do livro de Atos, que é um livro narrativo histórico, uma história narrativa, que é outro tipo de literatura. Então, o que faz um texto ser literal ou não é a quantidade de detalhes que tem, mas a forma de escrita, a forma de narrativa que ele é estabelecido. Maravilha, maravilha. Vamos voltar aqui então pro e-book. Eu quero mostrar algumas coisas para vocês para a gente já ir finalizando esse estudo aqui, tá? Eu falo finalizando, mas ele ainda tá... Opa, só um minutinho aqui. Achei. Então vamos lá. Então olha só. Nela eu não vi santuário, porque o santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então não vai existir um outro templo. É isso que a gente quer mostrar para vocês, tá? Não vai existir um outro templo na terra, sacrifícios e tal. Os homens agora são o templo de Deus e adoração do próprio Deus, e Deus será tudo em todos. Eu vou pular todos os versos, tá, irmão? Que tudo que eu tô falando tem referência, Apocalipse 21, 19, 20, tem bastante referência aqui, então você vai ler esse e-book em casa, com a Bíblia aberta, e você vai entender para meditar melhor. Aliás, a palavra de Deus é meditar, e meditar vem daquela expressão ruminar, então você vai comer, depois voltar, você vai comer de novo, como um animal, né, que diz que a vaca tem 7 estômagos, eu realmente não sei, mas ela parece que come o dia inteiro a mesma coisa, e é esse o sentido que a palavra meditar tem. A gente precisa ler, né, um versículo, meditar sobre ele, pegar as referências sobre ele, pegar o contexto sobre ele,
pegar outras referências cruzadas e os seus contextos para que a gente possa entender o que Deus está falando, tá? Então, não tem outro santuário nessa cidade, por isso que você vai ver lá em Apocalipse 21, porque hoje o santuário de Deus são os homens e Deus será tudo em todo. A cidade não precisa nem de sol, eu tô aqui, ó. A cidade não precisa nem de sol nem de lua para lhe dar em claridade, pois a glória de Deus a iluminou e a do Cordeiro. A glória de Deus encherá toda a terra, né? E aí nós estamos falando da terra. O sol é o símbolo da nova aliança, e você já sabe que a lua aponta para a antiga aliança, não só como sombras, tá? A antiga aliança, ela é a base fundamental de tudo, as leis morais do Senhor, assim como a lei da gravidade, tudo aquilo que Deus criou, a lei da física. Então, assim, a base do evangelho está na antiga aliança. Então, lua, como que? As leis morais do Senhor, tudo aquilo que baliza relacionamento entre Deus e os homens, tá bom? Então, nós acreditamos que não existe sol e lua exatamente por isso, porque agora o Senhor utilizará a sua igreja para regir toda a humanidade. Então você já não tem mais a graça e você não tem mais a lei, agora é uma única coisa só, tá? Que é a igreja glorificada reinando com o Senhor na terra. A Nova Jerusalém é a cidade santa, o homem restaurado e sendo a morada de Deus. A Nova Jerusalém tem 12 portas, são as 12 tribos da antiga aliança, os 12 apóstolos da nova aliança. E a Bíblia fala que nas 12 portas está escrito o nome das 12 tribos, ou seja, todos os povos, nações e línguas vão entrar por uma daquelas portas, tá? Onde o Senhor começou a obra, quando ele chama Abraão, Isaac, Jacó, e ele institui as 12 tribos, que depois foram separados, e hoje nós entendemos como judeus e gentios no corpo de Cristo, as duas testemunhas do Senhor. Se você não fez o nosso estudo sobre as duas testemunhas do Senhor, eu vou deixar um card para você aqui em cima, não deixa de ver, a gente chama que esses vídeos são de desbloqueio e profecias bíblicas. Quando você entende quem são as testemunhas do Senhor, você passa a entender praticamente toda a Bíblia, tá? A muralha da Nova Jerusalém tem 12 fundamentos com o nome dos apóstolos. Por quê? Por que os 12 fundamentos têm o nome dos apóstolos? Então, por exemplo, esse copo, a base fundamental desse copo é essa base aqui. E a Bíblia está falando que a Nova Jerusalém tem uma base, que é o nome dos 12 apóstolos. O que significa? Que toda a cidade é construída em cima da doutrina apostólica. Lembra quando Jesus fala para Pedro, lança a rede do outro lado, e ele pega uma multidão de peixes e tal. A rede é símbolo do quê? Do evangelho de Cristo que pesca os homens. Por isso que Jesus fala, vem Pedro, vou te fazer pescadores de homem. Então assim, a base é a doutrina apostólica. Jesus fala assim, ó, ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura, e a tentar ensinar tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. Jesus passou 3 anos e meio ensinando, então não faz sentido a gente só ir lá e falar, Jesus é bom, ele te ama. Esse não é o evangelho de Cristo, tá? Na Nova Jerusalém, há um rio de água viva que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Ó, Jesus diz o seguinte, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Tá lá em Zacarias também. E naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas e o Senhor será rei sobre toda a terra. Você vê em Apocalipse 22, Zacarias 14, João 7,38. Então você vai entender por que sai um rio de água viva. É a presença do próprio Espírito Santo de Deus emanando para a eternidade. No centro da Nova Jerusalém está a árvore da vida e o trono de Deus. E eu vou parar aqui para o Wilber fazer um comentário, porque aqui eu coloquei que os homens são comparados como árvores por toda a Bíblia, né, e feitos para dar frutos para o Senhor. Jesus é a árvore da vida, né, e o Pai e o Filho estarão no governo e no coração do homem, entronizados para sempre. Tem uma conexão aqui com Gênesis, né, Wilber? Sim, demais, né? A gente vê em Gênesis, de novo, tendo ali uma árvore da vida no meio do jardim, né? E você tem também fluindo rios do centro do Gênesis, né? Isso está em Gênesis 2:10, no qual você tem ali um rio que flui, e esse rio ele se divide em 4 braços. Isso é muito interessante porque faz uma ligação de contexto entre Gênesis e Apocalipse. Interessante também que vai ligar com Salmo 1, que vai falar que os justos florescerão como cedros na margem dos rios. Então, a gente vê essa ligação de novo de uma cidade, tabernáculo, jardim. Quando o Max ele falou ali, comentou muito bem, sobre não ter nem sol nem lua, não quer dizer que dentro da cidade não tem sol, não tem lua, não quer dizer isso. Quer dizer que a cidade, ela agora é um com Cristo, e essa cidade que é um com Cristo vai reger todas as nações. Ou seja, a nova aliança, ela aumentou, porque agora nós não podemos mais separarmos de Cristo, como falo, os 144 mil segue o Cordeiro para onde quer que vá. Ou seja, após a ressurreição, a gente não separa, nós não nos separamos mais de Cristo. Hoje sim, hoje a gente pode apostatar, mas após a ressurreição não mais. E nem de lua, porque a lua serviu como condutor a Cristo, e na volta dele,
não vai mais precisar desse condutor até ele, porque nós já somos um com ele. Então, é esse o sentido. Então, de novo, a gente vê esse paralelo com tabernáculo, com o jardim do Éden, com o templo também de Herodes e com o povo de Deus, tudo junto mostrando ali a redenção da obra do Senhor. Lindo, lindo mesmo. Olha só essa parte, Uber. As nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Deus estará por toda a terra e todas as nações virão e obedecerão ao Senhor, e o Senhor as regerá com cetro de ferro. Mas nós sabemos que as nações subirão para adorar a Deus através da igreja. Por isso que na Apocalipse fala que de ano em ano eles subirão para adorar ao Senhor. Isso refere-se a trazer as glórias das nações para a igreja. E então, da mesma forma como o filho glorifica o pai e o pai glorifica o filho, vai acontecer da mesma forma. As pessoas chegarão para glorificar a igreja, para glorificar a Deus. Então é uma forma da igreja glorificar a Deus e Deus glorificar a sua noiva. É incrível isso daí. As portas nunca mais se fecharão de dia e de noite, porque nela não haverá noite e lhes trarão todas as glórias das nações, que eu acabei de falar. As trevas não reinarão mais, a noite é símbolo do mal, e agora as nações poderão se achegar ao Senhor. Os habitantes da Nova Jerusalém são os vencedores e os eleitos de todas as nações, aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo, os mesmos que possuem o selo de Deus na sua fronte, está em Apocalipse 14:1. Estes reinarão por toda a eternidade com o Senhor. Portanto, a igreja será, na verdade, a glória de Deus manifesta sobre toda a terra. Você lembra que Deus plantou uma figueira e era para que ela desse frutos, né, para todas as nações e glorificasse o nome de Deus sobre toda a terra. E aí Deus então vem, corta a figueira, a Bíblia fala que ela será lançada no fogo, e aí Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, e aquele que está em mim tem que dar muito fruto. Então você vê que o homem sempre é comparado com a árvore, exatamente no sentido de dar fruto. Portanto, igreja, se atavi para o seu casamento, se adorne com vestes de santidade, que são vestes brancas. Nós da família do Papo com Deus queremos preparar você como uma noiva aprovada para receber o seu noivo. Então, nós estamos edificando uma morada para o pai e uma esposa para o filho, e que Deus seja louvado em nossas vidas. Vocês viram todas as conexões da Nova Jerusalém, desde as portas, fundamentos, nela não vai ter mais sol, não vai ter mais lua, mostrando que não tem mais antiga a nova aliança, porque agora a igreja recebe toda a glória do próprio Deus, né, do próprio Pai. Então nós estaremos estabelecidos sobre o próprio Deus, Deus sendo tudo em nós. Então assim, nós não precisamos mais das placas das leis de Deus em nós, né, porque agora nós viveremos as leis de Deus, seremos as leis de Deus sobre toda a humanidade, sobre os homens, na verdade, né? A glória de Deus estará sobre a sua própria igreja, a sua noiva. Então, irmãos, tem conexões incríveis do muro, dos 144 côvados, separação do santo e profano, a cidade ser quadrangular. Esse estudo, a gente gostaria de ter feito ele já há um tempo com vocês, apesar dele estar lá, né, Wilber? Nós mencionamos algumas coisas lá no dicionário do Apocalipse. Se você não baixou, vai lá no nosso site, eu vou ver até se eu deixo um banner para vocês aqui verem, ó. Nós temos um curso com certificado lá no site, temos 16 cursos já totalmente gratuito, e lá no nosso site nós temos mais de 160 e-books para você pegar gratuito. Baixa esse dicionário do Apocalipse, você vai ser muito abençoado. Vai lá nessa página /e-books e lá você pesquisa, né? Dicionário ou digita Apocalipse, você vai aparecer lá, você faz o download dele. Eu vou ver também se eu deixo na descrição aqui abaixo esse e-book e o dicionário do Apocalipse também para você. Vou deixar os dois links. Então, irmãos, esse estudo é maravilhoso. Se você pegar Apocalipse e meditar no que o Apocalipse fala da Nova Jerusalém, Apocalipse capítulo 21, e se eu não me engano ele vai até o 22, mas só o 21 já tem muitos detalhes. As 12 pedras, as 12 portas, os 12 apóstolos, vai mostrar muita coisa incrível. Se você tiver uma visão espiritual, você vai entender aquilo que Deus quer mostrar, a glorificação da sua igreja, a possibilidade de não pecar jamais, a igreja ser, né, a luz que vai guiar todas as nações no milênio, organizar todas as coisas, restaurar todas as coisas, para que o homem volte novamente aos caminhos do Senhor. Como o Wilber falou, Adão perde esse domínio lá no Gênesis, Jesus volta, recebe o Espírito Santo, sopra nas narinas, né, dos apóstolos, fala, ó, recebam novamente o Espírito que vocês perderam, e depois o comando, o reino e o governo, Jesus Cristo vai entregar junto com a sua noiva, e vai reinar 1000 anos restabelecendo todas as coisas na terra, certo, Wilber? Tá certo, mas perfeito. Não, comentou muito bem, e só um último parêntese no que você falou lá de Zacarias, que sobe, né? E a gente tem aquela visão de subir geograficamente. Eu vou para Jerusalém, né? Porém,
como a gente falou, a literatura talvez não esteja mostrando sobre algo geográfico, mas talvez sobre algo simbólico, sobre algo geral, sobre algo mais representativo. E a gente vai ver em Salmos 24 que vai falar assim, olha que interessante, quem pode subir ao monte do Senhor? Uma pergunta. Quem pode ficar de pé no seu santo lugar? Agora vem a resposta. Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, e não se entrega à mentira, nem age com falsidade. É a mesma característica dos habitantes da Nova Jerusalém. Então, quando fala de subir, não está falando de subir para um local geográfico, mas está falando de subir no sentido espiritualmente falando, no sentido de crescer em graça e conhecimento, você se elevar espiritualmente. E as nações que não se elevarem, as nações que não seguirem os ordenamentos da igreja, não seguirem a liturgia da igreja, não vem bênção sobre ela. E a bênção ali é em forma de chuva, não quer dizer que vai parar de chover, mas quer dizer que ela não vai receber esse espírito que provém da igreja. Maravilha. Irmão, se você chegou por aqui agora e não conhece nosso trabalho, considere se inscrever aqui no nosso canal. Se você gostou desse vídeo, também dá uma curtida, dá um like para você ajudar a fortalecer e esse vídeo poder chegar para mais pessoas. Se você já tem andado um pouco com a gente, tem gostado também do nosso ministério, lembre-se que a gente faz esses vídeos e a gente faz anúncios para passar lá em Angola, Moçambique, Portugal, outros países e também no Brasil. Considere-se então se tornar aí um gerente do Papo com Deus para nos ajudar. Aqui na descrição desse vídeo tem a descrição dos gerentes do Papo com Deus. E aqui também no YouTube você pode se tornar membro por apenas R$ 4,90, a partir de R$ 4,90, para nos abençoar. Amém? É isso que nós gostaríamos de mostrar para vocês hoje, a noiva do Cordeiro, a igreja, né, um povo, uma cidade já glorificada, que não peca mais e que agora vai restabelecer todas as coisas no milênio com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado e eu aguardo você no próximo vídeo. Deus abençoe você e até o próximo Papo com Deus.